É linda, mas eu acabei por não utilizar, então, dinheiro perdido. Olá malta, bom dia. O vídeo de hoje é sobre coisas nas que elijo não gastar. Sinto que este vídeo vai ser um complemento importante ao meu outro vídeo de coisas nas que sim elijo gastar dinheiro. Vocês sabem que eu intento ter sempre uma posição mais neutral e equilibrada sobre as tendências, incluindo também o facto de poupar dinheiro e de consumir mais conscientemente, porque a realidade é que, ao final, a vida é complexa, está tudo cheio de grises, e a maior parte de nós não temos dinheiro infinito, então é importante decidir em que coisas, objetos, experiências gastamos o nosso dinheiro e quais, para nós, estão alinhadas com o que queremos conseguir na vida. Então, coisas nas que já não gasto dinheiro. Em primeiro lugar, me doe dizê-lo porque eu gostava de fazê-lo, uma rotina de produtos para a pele de 15 passos. Malta, eu era dessa gente que descobri os cosméticos coreanos e eu tinha uma super rotina de mais de 10 passos com mais de 10 produtos. E sabem que? Não ajudou a minha pele, porque eu estava a ter uma, vamos chamá-la, relação problemática com a comida e o exercício. É nada do que eu pudera utilizar enquanto produto ia a solucionar o fato de que o meu corpo estava a necessitar de outro tipo de ajuda. Honestamente, eu todavia adoro tudo o que são produtos de cuidado para a pele, especialmente do rosto, mas o que maior diferença faz para mim é dormir bem, comer bem, ou seja, de maneira saudável, e fazer exercício moderado. Quando tudo isso está bem, quando não tenho muito estresse, que infelizmente não sei durante muito tempo, é quando tenho a pele verdadeiramente bem. A prova disto é que às vezes que eu tenho zero acné no rosto é quando estou de férias. Que mais prova necessito? Que mais prova? Mas não, eu todavia tenho este instinto de se calhar este mascarilha, se calhar este creme desta outra marca. Mas não é assim. A realidade é distinta. Chegou um ponto que tive que aceitar que eu não necessitava. Era uma mala decisão também a nível econômico estar a gastar tanto dinheiro em produtos cosméticos para o rosto, também porque ao final os vais utilizando e cada mês e meio, 2 meses, tens que comprar mais e mais e mais. Essa é uma das coisas nas que já não gasto dinheiro. A segunda categoria de coisas nas que não gasto dinheiro, marcas. Eu vou ser muito honesta com vocês. Eu tenho coisas de marca, eu continuo a comprar coisas de marca, mas de outra maneira. Quando eu era mais jovem, eu achava que tudo o que fora de marca ia ser bom, mas não é a realidade. Por exemplo, eu me dei conta que eu comprei umas t-shirts, normais de algodão, acho que foi em Levi's. Eu tinha a expectativa de como esta roupa era de marca, e durou-me muito tempo, e malta, durou-me em boas condições um verão, porque sim, o algodão estava bem, mas o desenho ficou tudo descolorido. Teve também uma das t-shirts de Snoopy de Levi's, que antes fazia uma por ano, não sei agora, também ficou horrível. E vocês sabem que é um problema do produto quando uma t-shirt branca tem um desenho com vermelho e o vermelho acaba na parte branca. Então, coisas de marca só por ser de marca. Agora bem, sou pessoa, gosto das marcas, não vou mentir-vos, e há coisas que eu gosto de ter porque são de marca. Mas, às vezes, que ser realista dentro das nossas fantasias é aceitar as limitações das coisas. Por exemplo, a Levi's provavelmente é super boa em denim e não é boa em outras coisas. Chanel provavelmente é super boa em perfumes, porque originalmente fazia perfumes, como é tradicional de perfumes, mas o resto dos produtos, se calhar, não são tão bons. Então, não é só tanto elegir a marca por marca, mas realmente analisar este produto sim é de marca, mas é uma coisa que esta marca faz bem e está realmente esta qualidade que lhe está a dar a marca a impactar o produto, ou posso conseguir uma coisa da mesma qualidade facilmente sem marca. Em adição a isto, tenho que dizer que na minha experiência dos últimos anos, as marcas novas parece que em geral têm mais qualidade e quando se volvem populares, que começa a baixar a qualidade. Eu me lembro quando eu comecei a comprar coisas da Under Armour, que a qualidade era muito boa, mas gente que já levava comprando uns anos estava a dizer-me já que a qualidade estava a baixar porque estava a convertir-se numa marca mais popular. Então agora, quando vejo uma marca que não conheço e parece que é nova, assim que tenho esta tentação de comprar mais coisas delas antes de que a qualidade vá para baixo. E isto, inclusive nos lavabos,
os meus labubos, malta. Este é o primeiro que comprei. Comprei como não era o meu color favorito, mas eu queria ter algum antes de que a qualidade baixara todavía mais, porque já estavam a falar que a qualidade estava a ir para baixo. Efectivamente, se vos mostro de perto alguns dos meus labubos, vamos dizer que não são perfeitos. Em terceiro lugar, coisas nas que não quero já gastar dinheiro. Esta é um bocadinho estranha, mas são canetas de Shell. Isto é um bic destes com várias cores, super normal, que recebi de graça, mas de graça. Paguei por ir ao evento, mas tecnicamente foi de graça. Em qualquer caso, é onde eu utilizava os de gel que têm a tinta líquida e malta. São muito mais caros, têm mais possibilidades de botar a tinta na minha mala. Acaba muito mais rápido porque escrevo também mais cursiva, porque a tinta é líquida, então isso também consome mais tinta. E além disso, a tinta é líquida, então como que sai mais tinta? Eu já há anos que não os compro. Custavam, não sei se mais de 2 euros por caneta. Não quero mais canetas de tinta líquida. Eu gastava tanto dinheiro porque, claro, estava a estudar, estava a utilizar muitas, mas ao mesmo tempo, como tenho a tinta líquida, dura menos tempo, usam mais tinta, e custava mais dinheiro. E ao final, ou seja, uns bics, particularmente se são destes, que acho que podes mudar a tinta, não tenho muito claro, porque muitas vezes eu tinha comprado produtos nos que podias meter tinta nova, especialmente nos subrayadores. Estes daqui eu comprava, não me lembro, não era Bic, era o Staedtler Stabilo, uma destes, porque diziam que podias levá-los a algum lugar, meter de novo a tinta, reutilizá-los. Eu, cada vez que tentava ir numa loja a perguntar se podiam fazer isso por mim, diziam-me que, não? Não temos a tinta, então era como, não sei, greenwashing, mas tudo o que é tinta líquida, cuidado. Cadernos, mas não destes. Para o meu diário é coisas assim de usar todo o ano, sem que gosto de gastar dinheiro. Mas malta, os cadernos normais de estudo, tipo estes, a marca branca do Continente, são lindos, a qualidade é aceitável e sejamos realistas, os vais utilizar um par de meses, se calhar reutilizar para estudar antes do exame, se isso... E já está. Não têm que ser da melhor qualidade, não têm que ser os mais lindos, os mais fofos, especialmente porque vais utilizar muitos deles. Não valem a pena. Em quinto lugar, o sexto, já não me lembro, agendas. Depois de já vários anos, tive que admitir que se não tenho um horário regular, estrito e muito formalizado, eu não necessito uma agenda. Não utilizo, levo já muitos anos de agendas quase sem usar ou de usar a metade aproximadamente. É um gasto innecessário, é melhor ter, para mim, um diário caderno para escrever as coisas e depois um calendário para escrevê-las, que estar a gastar sempre numa agenda, que obviamente quero que seja fofinha. Além do ano passado, eu comprei esta do Continente, que foi menos de 10 euros, foi muito económica. É linda, mas eu acabei por não utilizar, então dinheiro perdido. Melhor gastar um bocadinho mais numa coisa que gosto, num formato que é mais flexível e eu sei que vou utilizar. E, por último lugar, roupa que não é o meu estilo. Isto foi muito difícil para mim por muitos anos. Até hoje em dia também é difícil, porque se sucede a vocês também, a roupa que gostaríamos vestir no nosso eu de fantasia, no nosso autoconceito idealizado de pessoa que leva certo tipo de roupa, e a roupa que levamos no dia a dia muitas vezes são estilos de roupa completamente distintos, e às vezes é difícil não ir às lojas ou dizer, necessito umas t-shirts, umas camisas novas, e comprar coisas para o eu que queremos ser, o que gostaríamos de ser, o que fantasiamos ser, e o eu real que vai a realmente levar essa roupa. E tenho comprado tanta roupa, he gastado muito dinheiro nela, pensando que ia convertir-me numa pessoa distinta, que se eu tinha essa roupa muitas vezes de marca, mas de maior qualidade e com um estilo mais formal, eu ia convertir-me numa pessoa distinta e num tipo de pessoa que eu de alguma maneira queria ser, mas que não era para mim, porque, sejamos realistas, eu tenho roupa que se calhar... Tenho roupa que não tenho nunca levado, e tenho roupa
que agora mesmo, em retrospectiva, é óbvio, eu comprei para eu que não existe e que nunca existiu. E, como a lição, este último ponto, roupa da minha talha. Eu tive uma temporada, eu tive uns anos que eu pesava como 63 quilos, 64, e a roupa que eu utilizava então não é a que utilizo agora e não é a que utilizava na pandemia e depois da pandemia. E chegou um ponto que eu estava a comprar roupa para o meu eu de menos peso, pensando que em uns meses eu ia voltar esse peso, e isso nunca sucedeu. E até agora eu tenho roupa que é como... Malta, vocês veem essas calças, essa roupa é como a metade do meu corpo, visivelmente. Se meter aqui ao lado, será que vocês veriam imediatamente que não é a minha talha, que é muito pequena para mim. Mas eu tenho ali a minha esperança de que algum dia vou utilizar. É difícil aceitar que não vou fazer, também porque tenho tido muitas mudanças grandes de peso ao longo da minha vida, então neste momento quero ficar com toda a roupa, grande ou pequena, porque acho que não sei que tipo de peso vou ter no humano. Mas por outro lado, acho que essa roupa tão pequena não vai voltar a utilizar-se. Então, o meu objetivo atual é não comprar roupa que não é da minha talha e esperar que vou um dia, proximamente, entrar nela. Isto é tudo para o vídeo de hoje. Adoraria saber nos comentários que tipo de coisas vocês tomaram a decisão consciente de deixar de comprar. Espero encontrar este vídeo útil. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima!